Quando falamos em fauna, estamos nos referindo aos animais que têm seu habitat em um dos biomas existentes no Brasil. Entre eles está o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e a Amazônia. A fauna do Cerrado tem mais de 300 mil espécies de animais, algumas ameaçadas de extinção. Já a fauna em Caatinga tem 182 espécies de animais ameaçadas. Quase 10% estão sob risco de extinção. Araras, onças e periquitos estão entre os animais do bioma. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do planeta. No entanto, existem muitas espécies em extinção devido à sua devastação. Muitos animais correm risco de sumir do mapa, e isso interfere diretamente nos seres humanos. Basta ver as queimadas no Pantanal, modificando o ar nos diversos estados brasileiros. O tráfico de animais é o comércio ilegal de animais silvestres, ou seja, caçadores que praticam a caça ilegal removem os animais da natureza e os comercializam. No meio desse processo, os animais sofrem muito, pois são tirados de seu habitat natural e, por instinto, lutam contra os caçadores e, por consequência, são feridos. Depois disso, são transportados em péssimas condições, em ambientes pequenos e aglomerados, sem água e comida, e muitos deles acabam morrendo. Morrem 9 a cada 10 animais capturados. Assim como o desmatamento, urbanização e poluição, o tráfico de animais trazem diversas consequências, como impactos e fauna, como a perda da herança genética e a extinção de inúmeras espécies, pelo fato dos animais serem tirados da natureza e vendidos, sem nenhum controle sanitário. Podem ser transmitidas diversas doenças aos humanos, como a raiva, ou seja, aumenta o risco de transmissão zoonoses. Para evitar que essas e outras diversas consequências aconteçam, é necessário tomar algumas atitudes, como não comprar objetos com penas de animais, não comprar animais silvestres, denunciar o tráfico de animais silvestres, a linha verde do IBAMA e, se possível, conheça a Lei de Crimes Ambientais. A palavra flora se refere a uma das partes importantes do meio ambiente: as flores, árvores, folhas, arbustos, todos esses seres incríveis que são parte desse grupo. A flora brasileira é reconhecida como uma das mais importantes, tendo milhares e milhares de espécies ainda não estudadas. São inúmeras as aplicações de espécies vegetais: alimentação, medicina, vestiário, construção civil, móveis, entre outros. Sua enorme variedade de usos comprova sua importância nas nossas vidas. No território brasileiro existe uma variedade de plantas. São mais de 46 mil espécies conhecidas, sendo aproximadamente 4.754 algas, 33.108 angiospermas, 1.568 briófitas, 5.719 fungos, 30 gimnospermas e 1.346 samambaias e licófitas. Proteger a nossa flora significa equilibrar todas as atividades desencadeadas pelo avanço tecnológico, reduzindo poluição, o desequilíbrio ecológico, o problema energético e a falta de alimentação no mundo e até mesmo crises econômicas. O Brasil é o segundo país com maior cobertura vegetal no mundo, mas o número de desmatamento aumenta a cada ano por derrubadas e incêndios. Para a prática de agropecuária, pela falta de cuidados dos seres humanos com as matas, as fogueiras, por exemplo, construção de estradas, intensiva urbanização e etc. O desmatamento da flora causa inúmeras consequências negativas, como perda de biodiversidade, infertilidade dos solos, aumento de emissão do gás CO2, gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas, erosões, morte de muitos animais, extinção de espécies animais e etc. Muitas das práticas de derrubadas são ilegais, o que deveria preocupar mais as pessoas e os políticos. Um dos biomas mais ricos em biodiversidade e importantes do planeta, o Pantanal, passa pela maior seca em número de queimadas das últimas décadas. Somente neste ano foram mais de 1.200.000 hectares de área queimada, o que corresponde a 4 vezes o território do município de São Paulo. Para André Siqueira, da organização ECOA, que atua há mais de 31 anos no Pantanal, a situação é inédita e vem se agravando mais seriamente neste último ano.
Desde 2019, 2020, nunca tínhamos passado uma situação de não chuvas. Aí nós não tivemos o pulso de inundação, os milhares de hectares que são inundados todos os anos, tá, que regulam e que mantêm o solo úmido ou áreas inacessíveis até pelo menos junho e julho, quando você tem cheias regulares extraordinárias, nós não tivemos isso. Segundo especialistas, o motivo da seca é sistêmico e está associado ao desequilíbrio climático e hídrico, ocasionado pela devastação de outros biomas importantes, como o Cerrado e principalmente a Amazônia. A área do Pantanal hoje ela tem mais ou menos 83% dela é conservada. As áreas da cabeceira, 40% delas são conservadas. O resto tudo já tem ocupação agrícola e muita ocupação de soja. E muito dessa ocupação vai até a borda do rio. O pessoal tirou a mata que protege a hidrografia. Então, o que acontece é quando chove, os sedimentos são carreados para dentro do rio e daí descem e correm para dentro do Pantanal. Esses sedimentos vão assoreando os rios do Pantanal, eles vão deixando os rios mais rasos e isso muda o fluxo do rio. Outro fator indicado é a ação de pecuaristas, que vem desmatando e trocando a vegetação do local por gramas mais resistentes ao gado. Segundo o levantamento do Instituto SOS Pantanal, cerca de 15% da área do bioma já foi convertido em pastagem. Normalmente é o pessoal de fora, que não é esse ocupante tradicional do Pantanal, e que chega e a primeira coisa que faz é limpar essa gramínea natural, remove toda a área de gramínea, savana e floresta, para fazer um plantio de exótica ali numa braquiária. Esse acho que é o problema maior do Pantanal, porque são grandes áreas. A falta de fiscalização ambiental também tem impulsionado a situação alarmante. As duas organizações que atuavam na região, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, a CIMIBio, sofreram profundos cortes durante o governo Bolsonaro. Há uma falta de investimento, né, dos órgãos fiscalizadores de comando e controle, de fiscalização, de monitoramento, prevenção e combate, é completamente contrário ao crescimento exponencial do fogo. Não tem como dissociar que também a narrativa federal, e aí que isso inclusive repercute diretamente no repasse de recursos e atraso, não seja um reflexo disso. Essa questão da mensagem de impunidade, isso tem que acabar, tem que ficar muito claro que os crimes que são realizados, porque não é nem uma questão só de meio ambiente, de preservar o meio ambiente, a gente está falando de crime. Quando falamos de poluição, estamos a referir às substâncias tóxicas de atividades humanas que colocam em risco nossa qualidade de vida, porque o ar é nocivo. Com o aumento de indústrias e automóveis, temos um grande aumento de poluição desde 1901. O cone de porta da Terra também são poluições, mas são naturais da nossa própria atmosfera. Quando falamos de poluição, logo pensamos em fumaça no ar, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, entre outros. Andando pelas ruas, você pode perceber que muitas vezes existem lixos no chão. Entre eles, papel de bala, bituca de cigarro, latas, plástico, papelão, vidro, sobra de alimentos e muitos outros tipos. Jogar lixo no chão gera poluição do solo e também é responsável por entupir esgotos, além de gerar também doenças como diarreia, amebíase, parasitose e entre outras doenças e consequências. Para que isso não aconteça, as pessoas podem reduzir os lixos que jogam no chão, deixando de utilizar coisas que não precisam. Isso é a redução. Exemplo, as sacolas de plástico podem ser substituídas por sacolas de pano. Isso ajuda muito mais o meio ambiente. Mas para prevenir tudo isso, as pessoas devem ter mais consciência e não jogar lixo na rua. A reciclagem é uma boa opção para ajudar nisso. A reciclagem é um processo em que o lixo que não seria aproveitado é modificado e reutilizado. Já a reutilização pode ser feita de diversas maneiras. Exemplos: plásticos podem ser reutilizados como um objeto de decoração, ou até mesmo brinquedos, e entre outras coisas que podem ser criadas.
O lixo precisa ser tratado com mais responsabilidade. Por isso, nada de deixá-lo espalhado por aí. Quando não quiser mais algo, a lixeira é a melhor destinação. A quantidade de lixo encontrada nas ruas é um dos principais problemas das grandes cidades brasileiras. A população precisa se conscientizar e fazer sua parte. Além de deixar a cidade feia, lixo solto nas ruas representa um perigo. A ação traz sérias consequências. Quando jogamos uma simples garrafa PET ou latinha de refrigerante no chão, os riscos são grandes. Esses resíduos entopem bueiros, bocas de lobo e causam alagamentos e enchentes na época das chuvas, considerado um dos maiores problemas da sociedade moderna. O lixo solto também atrai insetos, causa mau cheiro e traz doenças. Se torna um problema de saúde pública. O mosquito transmissor da dengue agradece quando latas, garrafas, plásticos e pneus são jogados. Esses materiais acumulam água da chuva. E todo mundo já sabe, água parada é sinal de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Sofre a população, sofre o meio ambiente. O lixo descartado sem critério na natureza polui o solo, o ar, o lençol freático e os oceanos, além de contaminar rios e lagos, tornando a água desses reservatórios imprópria para o consumo humano. A decomposição desses materiais é demorada. Os jornais levam de 2 a 6 semanas para se decompor. Embalagens de papel, de 1 a 4 meses. Fósforos podem levar até 2 anos. Um simples chiclete são no mínimo 5 anos. E filtros de cigarros, de 6 a 12 anos. Alumínio varia entre 350 e 450 anos. Material de plástico, até 500 anos. E o vidro, o tempo não é definido. Resíduos que podem ser reaproveitados e salvar o meio ambiente. O jornal, por exemplo, é usado no artesanato. O vidro é derretido e 100% reutilizado. Já a reciclagem de 1 tonelada de papel evita que 40 árvores sejam derrubadas. A energia economizada com a reciclagem de 1 lata de alumínio é suficiente para manter ligada uma TV por 3 horas. Muita gente nem sabe, mas jogar lixo pela janela do carro é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Se for flagrado, o motorista paga multa. Além de sujar a cidade, o objeto pode atingir algum pedestre e machucá-lo. Por isso, a orientação é simples. Guarde seu lixo e espere encontrar uma lixeira. Outra orientação da prefeitura é colocar o lixo na porta de casa apenas 2 horas antes do caminhão passar. Assim, se evita que os resíduos fiquem expostos e possam ser mexidos. A população também precisa ficar atenta ao calendário. Em cada bairro, a coleta do lixo é feita 3 vezes durante a semana. Se cada um simplesmente colocar o resíduo no dia e horário que o caminhão passa, nós já vamos ter uma cidade mais limpa. Então, observar o calendário de coleta, né, se o caminhão, como aqui no Vicente Pinzon, passa segunda, quarta e sexta, ou se ele passa terça, quinta e sábado. O caminhão sempre vai passar no mesmo dia e aproximadamente no mesmo horário. Então, observar, colocar o resíduo em frente à casa, bem sacado, né, bem acondicionado e sempre que possível separar o resíduo seco do resíduo úmido, todo aquele resíduo de banheiro, varrição e os orgânicos, restos de alimentos, né, vegetais ou animais. E você tem também o seco, que aí são aqueles recicláveis, vidro, plástico, papel, que você sempre vai poder doar para um catador ou para alguma associação próxima. O lixo solto sempre volta para você. Se você não precisa mais de um objeto, dê a ele a destinação correta. Se engana quem pensa que deixar a cidade limpa é tarefa apenas do poder público. Nesse quesito, todos são responsáveis. Cada um de nós tem um papel importante na busca de um planeta mais sustentável. Faça sua parte e ajude a termos um mundo melhor. A cada quilômetro quadrado do oceano, há 13 mil pedaços de plástico. De acordo com a ONU, esse é um fato grave que pode aumentar cada vez mais com a ignorância do ser humano. Os lixos do mar são causados por indústrias que encaminham lixo para o mar, e lixos que são jogados nas ruas que são levados ao mar devido a ventos ou enchentes. Os lixos que se concentram nos oceanos são tão prejudiciais aos banhistas quanto aos animais.
Os banhistas podem se machucar com objetos. A sujeira também diferencia a qualidade d'água. Tartarugas marinhas, focas, golfinhos, peixes-boi, aves marinhas e peixes são algumas das inúmeras vítimas dessa poluição marítima. Infelizmente, mais de 100 mil animais morrem por ano por confundirem comida com plástico. Esse material faz o intestino do animal entupir, assim causando diversas ameaças de extinção em inúmeras espécies de animais marinhos. Além de causar o desequilíbrio ecológico dos animais, os peixes ou outros animais marinhos que engolem qualquer tipo de sujeira ou plástico podem acabar indo para o intestino de pessoas, assim podendo gerar uma infecção ou problemas de saúde. Podemos evitar de poluir os oceanos, tendo hábitos de não jogar lixos nas ruas, não usar garrafas de plástico e limpezas em lugares com proximidade ao mar. Toda a natureza é importante para nós seres humanos. Nunca podemos esquecer que só temos um planeta Terra e, por isso, devemos sempre cuidar bem dele. Cuide do seu mais importante bem. If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything.